E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Alex. O conteúdo que nós vamos ver hoje é uma aula sobre todos os movimentos emancipacionistas. Vamos conhecer um personagem que participou desse processo e também de toda a independência américa hispânica, conhecido como Simón Bolívar. E vamos fazer também uma breve introdução acima da independência do Haiti. Fiquem atentos e obrigado. Bom, como eu havia dito para vocês na introdução, este é Simón Bolívar, o centro da imagem, com uma pena na mão. Simón Bolívar em si é a representação mais plausível quando nós falamos sobre o processo de emancipação da América Hispânica e também dos processos que levaram à independência de vários estados ou vários países que eram em si dominados pelos espanhóis durante o processo de colonização. Ele é em si um chefe político e militar, acaba influenciando diretamente na independência do Equador, da Colômbia, da Venezuela e da Bolívia. Nome Bolívia em homenagem a Simón Bolívar. Ele é conhecido como sujeito unificador. As ideias em si do bolivarianismo. O que seria o bolivarianismo que nasce com o Congresso do Panamá em 1826? Seria a ideia de unificar, de emancipar uma América do Sul. Uma América do Sul que fosse só e livre de mercados exteriores. Uma América do Sul que trabalhasse unida. Um processo de unificação de todo este continente. Um continente só, onde todos os países em si, em determinado momento, trabalhassem unidos para que desconstruísse o processo de independência, ou melhor, de dependência do mercado exterior. Essa era uma das principais características das ideias de Simón Bolívar, conhecido como o movimento emancipacionista. Bom, e é através desse gráfico que nós vemos todos os processos de independência desses países, não só a influência de Simón Bolívar, mas também de San Martín, que era em si um representante do vice-reino da Prata, também chefe militar, que acaba influenciando na independência do Chile e do Peru. Por esse gráfico nós vemos em si que em 1791, precisamente, nasce uma revolta dos escravos no Haiti que traz a independência do Haiti em 1804. Logo, o Haiti serve como influência para todos os outros países, exclusivamente o Brasil. Todos esses outros países que conquistaram o processo de independência, eles tiveram esse processo de independência nascidos através das ideias que surgiram através da independência do Haiti. E aí nós temos a primeira fase em si, que termina em 1815 com o Congresso de Viena, representação em si de uma perca de poder de Napoleão, quando ele é distanciado do governo ou em si acaba sendo exilado, e através desses 90 dias ele não governa e depois ele acaba voltando ao poder, e quando volta ao poder novamente ele acaba assumindo o controle da França, né? E tudo isso acaba acontecendo principalmente na primeira fase. Daí nasce a segunda fase. A segunda fase nós já temos os processos de San Martín, como eu tinha comentado com vocês, influenciando também nos processos de independência do Chile e do Peru. Depois nós temos a Guerra do Paraguai, os confrontos ligados ao Uruguai, a segunda fase e os caudilhos, que estão interligados também ao processo de independência. Eu não sei se vocês veem aí embaixo, nós temos São Martins, rota sul-norte, e Bolívar, rota norte-sul. Os dois principais percussores de todo esse processo de independência. E como se deu em si esse processo de libertação das colônias espanholas? Nós temos em si que ela se deu aproximadamente entre 1810 e 1830. Vale ressaltar que o Brasil se torna independente de Portugal em 1822. Os fatores externos que influenciaram a isso foi a crise geral do antigo regime, o enfraquecimento das potências coloniais. Esse enfraquecimento está ligado diretamente à era napoleônica, depois do avanço e o bloqueio continental de Napoleão, que acaba indo contrária às ideias de Portugal e Espanha, precisamente porque Portugal e Espanha
tem consigo ainda ideias semelhantes ao seu antigo regime governamental, que era o regime absolutista. Afinal, o iluminismo, que é a base ideológica nascente durante a Revolução Francesa, é contra esse antigo regime, esse regime conhecido como monarquia ou processo absolutista. Uma das características voltadas também a este processo de independência é a independência dos Estados Unidos, que se deu em 1776, uma independência de um espaço territorial que era em si colônia espanhola, né? E pós isso nós também temos as guerras napoleônicas, onde a Espanha invade sem condições e controla as colônias. Outra característica voltada principalmente a este período é a Revolução Industrial. Afinal, a Revolução Industrial está ligada diretamente a uma pressão de abertura de mercados. O mercado em si, se fosse ainda interligado a um processo de produção conduzida pela escravidão ou pelo escravismo, claro que este processo de indústria acabaria falhando. Afinal, eu preciso de uma matéria-prima e de uma mão de obra assalariada para que eu consiga consumir esta matéria-prima. Senão, nós estaríamos produzindo alguma coisa e ninguém estaria consumindo essa coisa. Outra característica da doutrina Monroe, a América para os americanos, o auxílio dos Estados Unidos em cima disso. Os fatores internos estão interligados diretamente ao pacto colonial, que acaba retardando o desenvolvimento das colônias e também o nascimento das desigualdades sociais e estaduais. Bem, e quem foram em si os precursores desse processo histórico conhecido em si como independência da América Hispânica? Nós temos Tupac Amaru, que está ligado diretamente ao Peru, 1780, cria uma rebelião indígena onde existe um massacre de aproximadamente 80 mil pessoas. E depois, Francisco Miranda, na Venezuela, em 1811, crioulos, que liderou a libertação provisória da Venezuela. Infelizmente, ele não conquista o processo de independência e morre na Espanha. Com isso surgem novas guerras pela busca da independência, e uma delas está interligada diretamente à intervenção de Napoleão na Espanha. Vale ressaltar que Napoleão também acaba intervindo no processo do antigo sistema econômico e também governamental que existia em Portugal. Não é à toa que a família real portuguesa acaba fugindo para o Brasil e dá-se início ao período conhecido como período joanino. Eles invadem em si a Espanha e também invadem Portugal. Com isso, entre 1810 e 1814, os crioulos em si tomam o poder na América, acompanhado em si de cabildos, e formam juntas governamentais com o apoio da população, derrotando, após a restauração da monarquia da Espanha, a Espanha perdendo o processo monárquico e perdendo em si muito mais as características voltadas à colonização desses povos e dessas sociedades. Bom, diferente de Tupac Amaru, nós temos Simão Bolívar, republicano, e San Martín, monarquista, que lideram em si revoluções, ou melhor dizendo, buscas de unificação e independência após 1817 até 1825. Todas essas lutas são vitoriosas. E assim como eu comentei com vocês, Simão Bolívar acaba sendo o precursor da independência do Equador, da Colômbia, da Venezuela e da Bolívia. E o processo de unificação nasce através dos pensamentos de bolivarianismo. E São Martins acaba sendo em si o principal precursor da independência do Chile e do Peru. Eu vou falar um pouco mais sobre este conteúdo na próxima aula. Obrigado.